foi ouvido o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que comentou sobre a existência, sim, de uma possível minuta, que não foi nunca impressa, que estava ali em um WhatsApp, que Jair Bolsonaro chegou a ler, editar, nunca assinou, que Alexandre de Moraes seria preso segundo o plano do suposto golpe. A gente separou 3 momentinhos importantes que Mauro Cid comenta sobre esses temas que eu trago aqui, e aí a gente gira os nossos comentários. Você que perdeu, que não pôde acompanhar tudo, vê agora também. Eu tinha a função de pressionar o presidente na minuta do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo. Eu lia no WhatsApp web e aí eu lia o documento. Mas realmente eu não me lembro quem mandou e realmente é um documento, digamos assim, até muito mal escrito, né, em termos de alguma... mas não me lembro quem tirou a foto, não fui eu que tirei a foto, eu não recebi esse documento físico, ele veio só pelo meio digital, né, pelo WhatsApp, né, e também ele não foi repassado para ninguém. Estava muito ostensivo no meio dos militares, principalmente por meio de WhatsApp, né, no grupo dos generais, ele sempre estava muito... como é que eu vou dizer a palavra? Muito radical nas ações que deveriam ser tomadas. Assim, a grande pressão sempre foi para o presidente assinar um decreto, né? E formas para pressionar tanto o comandante do presidente para assinar e para os generais aceitarem esse decreto, ou os generais, principalmente os 4 estrelas do alto comando, concordarem ou apoiarem o presidente numa ação dessa. Então, basicamente, era esse que era a grande construção que se tentava fazer, né? Ok. Mas nunca com ações concretas do tipo temos que prender fulano, temos que fazer... Era sempre o presidente assina um decreto, vamos pressionar os comandantes militares para que aceitem esse decreto. André Marcílio, um documento mal escrito, nunca vimos nem ninguém direito, não tínhamos contato com ninguém do quartel exatamente, é o que eu acho, é o que eu penso, Bolsonaro não assinou, tinha um grupo de mais radicais, mais moderados, enfim. Eu acho que a questão mais relevante é se o advogado do Heleno conseguiu jantar ontem. Né? Acho que essa é a questão que me fez perder o sono ontem. Agora, tirando isso, o Mauro Não Se Decide, ele ficou o tempo inteiro, né, no não sei, no eu acho e etc. Ou seja, é uma testemunha, é um delator, né, uma espécie de testemunha sui generis, né, que é o colaborador, o réu colaborador, ele não é confiável. Aquilo que ele diz não é confiável. Ele já deu diversas versões, todas elas muito inconsistentes. Inclusive, numa das falas dele, ele chega a dizer, isso só para pensar uma delas, disse que ele se lembra de um dinheiro que chegou a ele e que era para financiar... Os kits pretos? Financiar as manifestações, uma coisa de 10 mil reais. Como é que você financia? E ele colocou o dinheiro do lado da mesa, que ele se lembra em detalhes, aí perguntaram... É o da caixa de vinho? Por que ele demorou 10 meses para chegar nisso? Demorou 10 meses para chegar nisso, e aí ele lembra-se muito bem que colocou o dinheiro do lado da mesa dele, aí o advogado do Bolsonaro, do Braga Neto, pergunta, mas e quem recebeu? Onde isso foi recebido no Alvorada? Aí ele não lembra. Então ele lembra com detalhes só um fato, mas nenhum fato contextual, ele se lembra. Isso é um bom indício de quem não fala a verdade quando a gente vê depoimentos. Em geral, o contexto é que mostra que a pessoa conhece o fato e está falando a verdade. Então ele só sabe um fato, mas o que está em torno, na órbita do fato, ele não sabe, ele não lembra, ele acha, ele fica indeciso. Isso, sobretudo os advogados, né, o Vilar de Juca, os advogados do Braga Neto e os advogados do Bolsonaro, eu acho que expuseram muito bem. Aliás, expuseram de forma muito técnica, sem bater na mesa, gritar, fazer careta, nada disso. É muito técnico, muito preciso. E o Mauro Cid mostrou aquilo que todos nós já sabíamos, que ele não serve como um colaborador. Mas
como eu venho dizendo, esse caso é um caso político. A diferença de um processo jurídico para um processo jurídico é que o jurídico ele parte do início para o fim, o político ele parte do fim para o início. Então, acho que a gente parte aqui das condenações, porque é um processo político, para a justificativa dessas condenações. Só para vocês entenderem, a denúncia da PGR, que foi recebida pelo STF, ela crava que já era tentativa de golpe postagens em redes sociais, porque desestabilizavam o Estado. Então, Bolsonaro e os demais réus, eles, quando postavam em redes sociais, já estavam tentando o golpe. Ou seja, eles não precisam do CID, eles não precisam de nada, eles não precisam de provas. Eles querem e vão condenar essas pessoas todas para impedir que o bolsonarismo possa influenciar no tabuleiro político das eleições do ano que vem. Perfeito. E, Marcília, o que me espanta é que, no fundo, o CID, o depoimento do CID, é a grande prova que eles têm. No fundo, tudo se baseia nisso. E o que a gente viu ontem é um show de contradições, como você mesmo falou, inclusive de prováveis mentiras. Eu fiquei aqui, teve uma hora que o advogado do Bolsonaro, o Vilardi, ele pergunta: o senhor conhece um perfil chamado Gabrielar 702? O senhor já ouviu falar? Ele disse: não. Ah, mas Gabriela é o nome da minha mulher. E aí ele pergunta vários números de telefone também. E o Mauro Cid diz: não conheço, totalmente assustado. E muito provavelmente o que se apura é que ele conversou com muita gente usando esse perfil, utilizou outros números de telefone para falar com pessoas, ou seja, claramente ele está mentindo. O que nos garante que alguma parte do que ele falou aí, qual a parte que é verdade, qual a parte que é mentira, né? Então, isso para mim foi bastante impressionante. E alguns pontos aí desse enredo inteiro. Primeiro, a minuta, que ninguém sabe onde é que tá, né? Ele fala ali, o Bolsonaro editou, né, a minuta, mas cadê? Ninguém sabe, ninguém viu. Número 2, assinou? Não assinou. O Fux pergunta, em algum momento o Bolsonaro assinou? Não assinou. E depois o Vilardi ainda lê um trecho de um diálogo que ele teve com alguém dizendo: olha, esquece, o presidente não vai assinar nada. Ele já disse que é ponto pacífico, que o Lula ganhou e o Lula vai se afundar sozinho. Ele diz isso. Ou seja, uma minuta que ninguém sabe onde é que está, que o presidente se negou a assinar reiteradas vezes e que depois que o Lula ganhou, ele disse: olha, acabou, entendeu? Agora é esperar que ele se afunde sozinho, vai fazer um governo ruim e vai se afundar sozinho. É isso que o presidente fez. Como é que pode Bolsonaro ser, de fato, acusado de algo assim? Isso aqui é tão estapafúrdio, Marcília, tão... É realmente... Bom, é um circo. Eu queria, só passando para você, Marcília, dizer que realmente os filhos de Jair Bolsonaro ontem usaram também muito a intervenção de Fux como comemoração nas redes sociais por causa dessas declarações bastante claras. O advogado de defesa de Bolsonaro disse que o Mauro Cid nunca deu um depoimento idêntico desde as delações até esse de ontem também. E trago uma aspas aqui para o Dr. Celso Vilardi. Para a defesa foi ótimo o depoimento de Mauro Cid. Mentiu, omitiu, esqueceu, trouxe questões que contrariam expressamente a denúncia. E fora que é o seguinte, né, você, uma minuta, já é esquisito, né, falar em minuta de golpe, porque o golpe não é um documento, ninguém dá um golpe por assinatura e fala, agora o golpe está decretado, isso não existe, um golpe é justamente o avesso à documentação, um golpe é justamente o avesso àquilo que é oficial, e a gente tem, portanto, a ausência de assinatura nesses documentos todos, portanto, ficamos sempre fiando-nos na palavra do Mauro Cid, que é uma palavra que hesita. E se o Mauro Cid ora diz a verdade, ora diz a mentira, para o direito é tudo mentira, porque ele não é confiável. Então não existe a possibilidade de selecionar apenas aquilo que importa se uma testemunha está mentindo, porque ela não é confiável, ponto. Esse é a grande questão
que me parece está na mesa. E vai constrangendo cada vez mais esse julgamento, vai mostrando que esse julgamento cada vez mais tem um teor político. Uma das outras passagens também que me chamou a atenção é o fato dele ter dito que o próprio Braga Neto estava envolvido, né? Ele não estava presente em nada, ele não ouviu dizer, ele não estava em reuniões, ele não pertenceu a nada que envolvesse os fatos relativos ao Braga Neto, mas ele anuncia que o Braga Neto estava relacionado com o Bolsonaro, que o Braga Neto ele estava no golpe. Quer dizer, como é que ele afirma isso? Ele afirma com base em quê? Não há nenhuma prova, ele próprio disse que não tem prova das coisas que ele afirmou. Quer dizer, ele está mentindo para a justiça. Ele devia ter saído desse depoimento preso. Esse é o grande ponto. Devia ter saído preso. Porque claramente, veja, se ele afirmou que o Braga Neto estava relacionado e ele próprio disse que não tem provas, então como é que ele afirma isso? Como é que ele dá uma declaração oficial? Como é que ele induz o judiciário a incriminar uma pessoa e depois não tem prova nenhuma disso? É grave o que está acontecendo. Mas a gente sabe. E só em relação a essa delação, por isso que a delação ela não vale como prova, né, professor? Isso é importante, porque, obviamente, o delator ele tem todo o incentivo do mundo a reduzir a sua pena, então ele pode mentir. Aliás, o melhor para ele é contar a história que o outro quer, a acusação quer ouvir, para conseguir sair o melhor possível da história inteira. Então, o que vale são as provas, né? Por isso que a delação em si, ela não tem esse valor, ela precisa ser corroborada por provas, certo? É isso. O delator é parte de uma engrenagem, né? Ele não vale em si como uma prova. Ele reforça as provas existentes. Aliás, a gente está aqui diante, né, de um delator que depois a gente busca as provas do que ele fala. Mas é o contrário, ele tem que reforçar as provas que já existem. Mas nós não estamos diante disso. Agora, seja como for, ainda que ele fosse um reforço de provas já existentes, ele deveria ser imediatamente descartado desse julgamento como um reforço a provas, porque ele está, como a gente viu, mentindo, hesitante e desconhecendo os fatos. Se você desconhece os fatos, por exemplo, se eu me lembro do fato A e o fato que orbita em torno do A eu não lembro, o fato A não serve para nada. Então esse é o grande ponto. Tudo que ele se lembra está envolvido por fatos que ele não se lembra. Então ele não se lembra de nada. E você acha que esse áudio tão importante que o advogado do Bolsonaro trouxe ontem, no qual o Cid, ele afirma categoricamente que o Bolsonaro não iria agir, ele não iria fazer nada, que era para desistir de tudo, que não tinha como agir mais. Você acha que isso pode dar alguma esperança que esse julgamento seja de alguma forma legal? Pois é, aí é que é o grande ponto e que me cheira a uma espécie de armadilha. Se a gente for pensar num processo jurídico, sim. Mas se a gente entender que é um processo político, aí eu preciso me lembrar o seguinte, mas dentro do processo jurídico, tudo isso, ainda que tenha se pensado num golpe, a gente estaria no terreno da cogitação, a gente estaria no máximo com atos preparatórios, ou seja, algo que não pode ser punido. Se as pessoas cogitaram eventualmente um golpe, isso não é punível. Elas precisam ter iniciado a execução do golpe. O problema é que a PGR está dizendo que já se iniciou o golpe quando postou na internet. Postagem de rede era início, era tentativa de golpe. Então, aquilo que no direito a gente chama de cogitação, a PGR chamou de tentativa. Eles puxaram o golpe lá para trás. Você entende? Então, o problema é que se a gente entender que houve apenas cogitação, para a PGR e para o STF isso tudo já é tentativa. A gente não consegue se livrar da possibilidade que eles sejam punidos, afastando as provas, se postar em rede já é tentativa. Então quando tiver, rapidinho, o MST atacando também, a gente pode falar que é golpe também, só uma tentativa de golpe, porque eles estão lá destruindo tudo? Pois é, veja, a gente tem aí a Débora sendo condenada a 14 anos sem ter entrado em prédios públicos. Né? Eles não precisam de provas. Né? As provas, eles usam a criatividade. É, bem por aí. E são muitas as discussões durante esse julgamento que a gente acompanha também com relação à segurança das urnas, né? Ramagem, ontem, por exemplo, a gente já vai entrar daqui a pouquinho no depoimento dele, falou, eu mandei um vídeo que explicava como eram as urnas para Jair Bolsonaro, não sei nem se ele visualizou, não era eu falando, era um vídeo sobre urnas, como funcionam, ou seja, nem isso mais pode também. E só já te passo para, em mais um minutinho, você fala pra gente, o Almir Garnier que falou
nessa manhã, negou minuto e ter colocado tropas à disposição. E você já disse isso aqui, estamos discutindo uma tentativa de golpe, então, porque não houve, né? Não houve ordem, não houve armas, não houve, né? Realmente qualquer tipo desses comandos militares colocando homens nas ruas. E veja, todo mundo que conhece minimamente o ambiente político sabe que celular de política é um negócio que recebe de tudo. Claro. Passa qualquer coisa. O nosso já recebe? Não, a quantidade de maluco que manda coisa para jornalista, para político, é o dia inteiro. Gente pedindo isso, gente pedindo aquilo, gente dizendo... Às vezes se recebe áudio como se a pessoa fosse íntima sua, né? E dizendo que é preciso fazer isso, que é preciso fazer aquilo. Isso é normal. Hoje em dia, os políticos até pedem que o WhatsApp seja utilizado dessa maneira para ver uma pessoalização. Se a gente entender que tudo que passa por um celular de político o condena, bom, então acabou a possibilidade. Ele anui com o que ele está recebendo, ele anui. É um absurdo. A gente não fala, quando eu retuito, eu retuito, mas eu não necessariamente é anuência, né? Retweet não endossa. Dá um like. Dá um like, Às vezes a gente dá like, nem vê, deu like numa coisa sem querer. Não, e às vezes você dá graça. like, mas você não vai conferir a informação. Aquilo te trouxe uma coisa, você achou interessante. Não necessariamente você vai propagar aquilo, né? Do assunto. Então... Lógico. Quantos vídeos a gente recebe que não gosta, não queria ter recebido e tá ali? E muitas vezes, tem uma ala mais radical, um maluco, qualquer coisa do gênero, e você, enfim, depois a gente vê, você tira aquilo da sua frente, não dizendo não, mas deixando aquilo do jeito que tá. Aliás, isso é um ponto bastante importante, né? Que ele deixa isso muito claro. Ele disse, olha, tinha muita gente que falava um monte de bobagem, um monte de bravata, né? Os bravateiros. Ele fala isso o tempo inteiro. Tem um monte de gente falando qualquer coisa. Agora, na hora do frigir dos ovos, o que ele diz é o seguinte, o presidente não quis assinar, ele não quis ir. E diz também das reuniões, né? Ele fala, olha, não teve reunião nenhuma para se discutir isso é um absurdo. O Fux, aliás, pergunta isso para ele, né? É um trecho que a gente colocou aqui que a gente acabou não comentando. Mas ele pergunta, vem cá, vocês tinham algum contato com os manifestantes do 8 de janeiro? Com as lideranças daqueles manifestantes? Não. Vocês tinham algum contato com quem estava organizando ou financiando? Não. Ele é categórico em dizer que não. Ou seja, como é que pode um golpe sem minuta, sem nenhum apoio das Forças Armadas, sem reunião nenhuma para organizar? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.